Hoje a gente vai falar um pouquinho de história, sempre, né? Começar a matéria falando um pouquinho de história, para colocar vocês no, no meio da coisa, para que vocês entendam melhor por que as coisas são como são hoje, né? Tá aparecendo o slide? Vocês estão vendo ou não? Sim, prof. Ok, vamos lá. Deixa eu ir lá para frente, então, para a gente continuar de onde a gente parou. Eu não lembro se eu cheguei a passar para vocês a definição de farmacotécnica, mas vamos lá. Essa foto aqui é uma foto de uma aula prática que a gente fez, um enxaguatório bucal, com uma turma, acho que de um ano e meio atrás, mais ou menos. Ou até um pouquinho mais. Então, seria uma das práticas que possivelmente a gente faria. Seria não, que a gente vai fazer, né? Farmacotécnica, então, a gente tem uma definição que diz que é uma ciência que é responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos. Então, quando a gente fala de uma farmácia de manipulação, a gente não está falando só de produção, né, de manipular. A gente está falando também de desenvolver. Mas desenvolver o quê? Por exemplo, cada farmácia de manipulação, ela tem a sua própria base de creme, que é a base, né, que ela cria, a farmácia cria, que ela usa para incorporar as substâncias ativas que vêm nas prescrições, né? Então a gente sempre cria uma base. Eu não vou, a cada vez que chegar uma prescrição de um creme, inventar um novo creme base para colocar aquela ou aquelas substâncias ativas, né? Então eu já tenho uma base padrão. E a gente que não inventa, né? Mas a gente que desenvolve essas bases. Existem bases, se procurar na internet, você encontra base padrão aí já é, feita, criada e que está aí né, no domínio público para todo mundo que tiver interesse em buscar. Mas na verdade, a gente tem que criar um diferencial, a gente tem que criar as nossas bases, porque muitas vezes são elas que vão determinar se o nosso cliente vai gostar do produto ou não. Porque a gente tem que pensar o seguinte: geralmente quando a gente fala de uma base, de um shampoo, de um creme, de um condicionador, uma loção, seja lá o que for, a gente está fazendo essa base para colocar quase sempre um medicamento. Às vezes é um ativo cosmético, né? Mas uma boa parte dos produtos é um medicamento. E não é porque é um medicamento que eu vou descuidar dessa base. De repente a pessoa vai, né? Eu faço uma base ruim de um creme, aquela que você tenta espalhar e não consegue, ela é difícil de espalhar, e a pessoa que for utilizar, ela vai achar ruim, ela não vai gostar. Ela não vai pensar, ah, não, não tem importância, porque o importante é que eu estou passando um creme que tem o medicamento aqui, né, vai me ajudar no tratamento. Não, ela vai pensar, estou passando o medicamento e essa base desse creme não está ajudando, porque não espalha bem, porque não deixa a pele macia e tudo isso, né? Então, quando a gente faz o desenvolvimento, a gente vai tentar fazer a melhor base possível, né, dentro do nosso orçamento também, para que não fique uma coisa que encareça demais o produto final e que as pessoas gostem e queiram, é, se elas precisarem repetir aquele produto, que elas queiram fazer com a gente, né, para ter a mesma base. E vocês já devem ter ouvido conhecidos, muitas vezes, né, falando assim, eu mandei fazer um creme lá numa farmácia, né?
usei, daí eu precisei mais, mandei fazer numa outra, porque era mais barato, ou era mais perto para eu pegar, não sei o quê, por algum motivo, e não era a mesma coisa. Isso por quê? Porque cada um acaba criando a sua própria base, né, e vai ter isso como diferencial. Muito bem. Então, ciência é responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos, levando-se em conta o efeito terapêutico e a estabilidade, prazo de validade desejados. Então, quando a gente faz esse preparo, essa produção de medicamentos, a gente tem que levar em conta o efeito terapêutico. Como assim? Por exemplo, mesmo na questão do creme, né? Eu vou utilizar a melhor base possível para aquele princípio ativo que eu vou incorporar ali, para que ele faça o melhor resultado. Então, dentro da linha cremes, né, eu tenho algumas opções, e a farmácia de manipulação, ela não trabalha sempre com um só, ela trabalha com algumas opções de creme. E a gente vai escolher aquela, né, que é mais adequada e mais compatível com o princípio ativo, para que o efeito terapêutico aconteça da melhor forma possível. Então, pode ser que eu tenha uma base que ela iniba, e pode acontecer, ela iniba o efeito de um princípio ativo, daí eu não posso escolher aquela, eu tenho que escolher uma outra dentro das que a gente tem como padrão dentro da farmácia que permita, né, que o princípio ativo seja liberado e faça seu efeito terapêutico. E a mesma coisa a questão de estabilidade. Quando a gente faz gel, por exemplo, a gente tem nas farmácias de manipulação pelo menos dois tipos diferentes de gel. Por quê? Porque a gente tem um deles que é muito bom, uma base de gel que é muito boa, mas que ela é muito estável, ela tem uma aparência boa, ela espalha bem, tudo mais. Mas se a gente adicionar uma substância ácida ali, ela perde a consistência e deixa de ser um gel e passa a ficar líquida. Por quê? Porque o princípio ativo ácido pode desestabilizar ela. E então a gente vai utilizar uma outra base de gel quando a gente precisa de incorporar alguma substância ácida. Então, a questão da estabilidade, né, a permanência do produto naquela forma, a permanência do produto com as mesmas características é bastante importante. Isso a gente chama de prazo de validade, né? Quando a gente estabelece um prazo de validade, a gente está dizendo que a gente garante que aquele produto, dentro daquele período de tempo, continua com as mesmas características, não se modifica em nada. A partir do momento que o prazo de validade expira, a gente já não pode mais garantir, porque pode ser que comece a desestabilizar de alguma forma, deteriorar, ou o próprio princípio ativo começar a se perder e assim por diante. Então, o prazo de validade é bastante importante também. O que mais? A gente tem que trabalhar com condições de armazenamento, transporte, acondicionamento, né? Escolher a melhor embalagem, transporte e armazenamento. A gente tem que saber, né, quais matérias-primas precisam de temperatura baixa, quais que tem que ficar em local escuro e assim por diante. Bem como a forma ideal de administração e dispensação. Então, quando vem lá uma prescrição e o médico, digamos que seja o médico, né, o prescritor, ele prescreve, por exemplo, um gel transdérmico, a gente precisa saber como que esse gel transdérmico funciona, qual que é a melhor forma de administrar, quais são os locais ideais para administrar, como fazer, todo aquele rodízio que precisa ser feito no caso dos géis transdérmicos e tal, e, né, fazer toda essa orientação para o usuário, para o cliente. Então, a farmacotécnica envolve tudo isso, não é só o preparo em si do produto, é o saber qual que é a melhor base, né, desenvolver a melhor base para cada princípio ativo, né, é conhecer o produto, conhecer
as substâncias para escolher a melhor base, inclusive na questão, né, de permitir que o efeito terapêutico aconteça, é entender de estabilidade, é saber armazenar, é saber acondicionar e saber orientar. Conhecer o produto para saber orientar. Ok? Inserção da farmacotécnica no curso de farmácia, só para vocês terem uma ideia de que outras disciplinas vocês precisam ter noções para que vocês consigam entender facilmente a farmacotécnica. A física pura e a química pura são bases, né? A físico-química também. A anatomia e a fisiologia também, porque muitas vezes, até eu estava comentando agora, né, questão do gel transdérmico, né, por que você precisa saber onde que ele deve ser aplicado, por que ele pode ser aplicado, é, principalmente as coisas que a gente trabalha com relação à pele, né, são bastante importantes. Então, tem que ter uma noção grande, tem que ter noção de farmacognosia, porque a gente trabalha muito com produtos de origem vegetal, então a gente precisa entender, né, o comportamento das plantas, o comportamento das matérias-primas que são feitas à base de plantas, como os extratos, as tinturas, etc. Então precisa conhecer bem, entender bem de farmacognosia e a legislação de uma forma geral, porque as farmácias de manipulação, elas são movidas à lei, né? Então existe legislação para tudo, desde como que tem que ser a estrutura física de uma farmácia até como que pode, né, se manter um farmacêutico dentro da farmácia de manipulação. Então tem regras, né, que falam da questão de carga horária, que falam da questão de habilitação em homeopatia, por exemplo, para quem quer trabalhar nessa área, que tem que se habilitar e tudo mais. Então, é tudo legislação, é tudo regra. Falando então um pouquinho das origens da farmacotécnica, a gente pode dizer que, claro que não nos moldes que a gente tem hoje, mas que a farmacotécnica, que está ligada com o preparo de medicamentos, já começou a acontecer lá na pré-história, lá no período paleolítico, quando os ahn, humanos, né, que existiam na época, começaram a se reunir em grupos para sobreviver com mais facilidade. Então, quando eles perceberam que é, juntos eles eram mais fortes do que individualmente, eles começaram a viver e conviver em grupos, né? E dentro desses grupos, cada um passava a assumir uma atividade diferente. E dentro desse grupo, então, tinha quem ia buscar comida, quem ia colher frutas e verduras e vegetais de uma forma geral para se alimentar também, quem ia prover segurança, quem ia prover ah, saúde de uma forma geral, vamos dizer assim. Então, sempre dentro desse grupo tinha alguém que era responsável por diversas funções, e tinha aquele que era o responsável pela saúde. Então, era aquele indivíduo que tinha um papel meio que de médico e de farmacêutico, porque ele fazia, entre aspas, né, o diagnóstico das doenças e já sabia qual que era o melhor tratamento e já preparava o tratamento, já administrava para a pessoa que estivesse doente, né? Então ele fazia o papel meio que geral, de farmacêutico, de médico. É, e de onde que ele tirava essas informações? Então as informações vinham, né, de pai para filho, então isso era passado de geração para geração, mas em algum momento se precisava encontrar essa informação, né? Então a informação muitas vezes estava ligada na questão da observação. É, obviamente, né, naquela época se utilizava como recurso que tinha em mãos. Então, produtos de origem
vegetal, produtos de origem animal e alguns produtos de origem é, mineral também. E muitas vezes a descoberta de uma nova substância para tratar algum sintoma, alguma doença, vinha da observação do humano em relação aos animais. Então, muitas vezes o ser humano, né, estava lá no campo, de repente ele via um animal que estava com alguma característica diferente, que aparentava estar doente, e de repente ele via aquele animal se dirigir lá para uma planta e comer aquela planta. Então, o que essa pessoa responsável fazia? Então, quando ele percebesse que alguém da tribo, do grupo lá, tivesse com aquele mesmo sintoma, ele ia lá, pegava aquela planta e administrava para a pessoa doente. Nem sempre dava certo, né? Às vezes dá certo com o animal e não dá certo com o ser humano. Mas se fazia, então, essa questão de usar esses produtos baseados na observação do que os animais faziam e fazer uma analogia com o ser humano, fazer a experimentação, né, com o ser humano. Às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Isso acontece até os dias de hoje, né? Quem tem cachorro sabe, né? Já deve ter prestado atenção no seu cachorro, que quando o cachorro está com dor de barriga, ele vai lá e começa a comer grama. Então, é uma situação que a gente percebe até hoje no dia a dia, né? Claro que se a gente for tentar fazer a mesma coisa com o ser humano que está com dor de barriga, não vai dar certo nesse caso. Mas muita coisa se descobriu fazendo essa observação. Até o próprio café, não sei se vocês sabem, mas ele passou a ser utilizado pelo ser humano porque foi feita uma observação no campo, que é a história de um pastor que ele levava lá suas cabras para pastar num determinado local e ele começou a perceber que as cabras, quando elas começavam a pastar ali, começavam a comer uma certa plantinha, uma certa frutinha, elas começavam a ficar agitadas e corriam e pulavam, não sei o quê. Então ele percebeu que alguma coisa existia naquela planta e pegou alguns grãos de café e levou, experimentou e viu que dava mais energia e tudo mais, e o café passou a ser utilizado exatamente por isso. Primeiro registro que a gente tem escrito sobre medicamentos, a gente que tem, né, escrito mesmo. Tem outros registros que são suposições e tudo mais, alguns registros de desenhos em pedra, mas registro escrito mesmo, que a gente pode chamar de documento, são umas tábuas de argila que foram encontradas lá na Mesopotâmia e em Nippur, e descobriram, né, depois que conseguiram fazer toda a tradução dessas tabuinhas, que ali estavam descritas 15 receitas medicinais, com substâncias do local, com substâncias da época, né, que eram conhecidas, mas eram 15 receitas medicinais, ou seja, já se falava lá na Mesopotâmia antiga em produção de medicamento, manipulação de medicamentos. Quando se tem a formulação, a gente sabe que essa formulação é manipulada. Indo para o Egito, a gente tem então a descoberta do papiro de Ebers, que é datado de mais ou menos 1550 a.C., aonde tem nesse papiro descrito aproximadamente 700 substâncias medicinais, e elas estão descritas, na verdade, estão dentro de fórmulas. Então, são aproximadamente 800 fórmulas que são relatadas utilizando aproximadamente 700 substâncias. Então, vejam que o Egito era já bastante desenvolvido para a época deles, né? Porque 700 substâncias medicinais em 800 fórmulas é bastante coisa, não é para qualquer civilização.
Claro que dentro disso existem substâncias que jamais seriam utilizadas hoje, né? Mas eram substâncias que eles tinham na época e estavam à mão, né? Por exemplo, sais de chumbo, cobre. Hoje a gente não utiliza chumbo, né? Mas na época se utilizava, porque era o que tinha. Preparação de ungüentos feitos com gordura de vários animais, como hipopótamo, crocodilo, cobra. Parece estranho, mas eram os animais que eles tinham à mão também na época, né? Então, hipopótamo, crocodilo, cobra são animais que faziam parte da fauna deles. Hoje a gente tem vários produtos que são feitos com base em animais também. Por exemplo, a lanolina é uma substância derivada da lã do carneiro. Algumas bases de creme que a gente tem aí, a parte gordurosa da base, ela é feita com, hoje não mais exatamente produto retirado da gordura do porco, mais produto retirado da gordura do porco, que sofreu transformação em laboratório, e já é uma substância que a gente chama de semissintética, mas a base da, dessas preparações são a gordura do porco mesmo. Então, não é nada de estranho. Na verdade, são, né, as gorduras que a gente tem dos animais que estão mais à mão para a gente. Na Grécia. Na Grécia, a gente tem todo uma história, né, que posso falar na Grécia aqui já daria um curso inteiro. Mas a gente tem alguns pontos que são importantes voltados para a farmacotécnica, né? A gente tem, no caso, a presença do Hipócrates, né, que é o considerado pai da medicina. Lembrando que nessa época, medicina e farmácia, até um determinado ponto, elas eram unidas. Chegou a um determinado ponto lá na Grécia que começou-se a diferenciar o médico, né, o que diagnosticava, e o farmacêutico da época, que era o que fazia o preparo dos medicamentos. Até então, a gente tinha essa função toda para um indivíduo só. Então, o indivíduo diagnosticava e preparava. Aqui, passa a ter essa diferenciação, aquele que diagnostica e aquele que prepara. E já vou explicar por quê. Mas na época do Hipócrates, né, que foi considerado pai da medicina, teve um desenvolvimento bastante grande da área médica, e ele mesmo ah, escreveu, ele junto com outros da época, mas mais ele, né, escreveu um conjunto de livros que são conhecidos como Corpos Hipocráticos, na verdade são 53 livros, que tratam de medicina. Aqui, nesses 53 livros, tem um pouco de tudo. Tem descrição de doenças, tem descrição de filosofias médicas, tem descrição de medicina alternativa, como a gente conheceria hoje, mas que na época não tinha essa diferenciação. A medicina era um pouco, digamos assim, um pouco religião, um pouco ciência, não era uma coisa ciência como a gente tem hoje, né? Então era uma situação diferente. E dentro desses 53 livros, a gente tem descrição de várias substâncias que eram utilizadas na época. Então, muitas vezes, quando ele descrevia uma doença, ele já descrevia as substâncias que poderiam ser utilizadas para tratar aquela doença. Então, dentro desses 53 livros, tem muita informação da área de preparo de farmacotécnica, né, de preparo de medicamentos. E como eu falei, nessa época, e lá na Grécia, porque isso aconteceu também depois em outras civilizações, mas em momentos diferentes, naquela época chegou um determinado momento que houve uma
separação mesmo entre quem diagnosticava uma doença e quem preparava o medicamento. Quem diagnosticava doenças achava que preparar medicamentos era uma função secundária, uma função, uma atividade não tão importante quanto o diagnóstico. Então, os chamados médicos, eles começaram a se recusar a preparar os medicamentos para os seus pacientes. Então, eles começaram a contratar pessoas para preparar, porque eles achavam que aquilo ali não tinha tanta importância quanto diagnosticar. Então, aí a gente tem essa primeira vez que se fala nessa diferenciação. Não que seja uma coisa legal, mas acabou, né, de uma certa forma, fazendo com que o farmacêutico passasse a existir. Foi de uma forma talvez não muito legal, né, porque a preparação de medicamentos foi deixada em segundo plano, como se fosse algo não tão importante assim, mas é, ajudou bastante a gente na criação da nossa profissão. Lá no Império Romano, a gente tinha algo que a gente até já comentou lá na farmácia hospitalar, tal, e não, a gente não teve farmácia hospitalar ainda, né? Que o Império Romano tinha um grande objetivo, que era conquistar os territórios conhecidos na época, né? Então, a função do Império Romano era essa, aumentar os territórios, conquistando esses territórios conhecidos. Então, era guerra atrás de guerra. E muitas vezes o que acontecia? O Império Romano invadia um determinado território e começava a fazer um tipo de limpeza, né? Então, quem não era interessante, eles eliminavam, e quem tinha algum tipo de interesse, eles preservavam a vida e transformavam em escravo. Então, nessa forma, é, muitos médicos de diferentes territórios começaram a ser transformados em escravos pelo Império Romano, e o Império Romano utilizava os serviços desses escravos. Então, eles eram escravos, mas trabalhavam para, principalmente, manutenção da saúde dos soldados, para que os soldados, né, se ferissem numa batalha ou ficassem doentes, tivessem sua saúde restabelecida logo, para que eles pudessem voltar lá para o campo de batalha e conquistar novos territórios. Então, vários médicos de vários territórios diferentes que foram conquistados foram levados principalmente para Roma, para exatamente isso, tratados principalmente dos soldados. Não só dos soldados, mas da população romana livre também, né? Mas, de uma certa forma, era mais voltado para manter a saúde dos soldados. Então, esses médicos escravos, eles acabaram por cada um trazer conhecimento lá da sua região e centralizar tudo isso lá no Império Romano. Então, foi uma troca de experiência e de conhecimento muito grande. Aumentou muito o conhecimento médico na época, por quê? Porque juntou todo mundo, mal dizer, né, mas várias. Uh, vários profissionais de várias localizações diferentes, cada um com seus conhecimentos, e isso foi passando de um para o outro. E nessa época, então, teve um crescimento bastante grande da medicina. Esses escravos, além de então fazer o diagnóstico, o tratamento e tudo mais, eles tinham que preparar os medicamentos. Como escravos, eles não tinham escolha, né? Ainda lá no Império Romano, a gente tem Galeno, que é um médico, ele se formou médico. Não existia ainda faculdade de farmácia estabelecida, a faculdade de farmácia, a primeira da Europa, foi estabelecida bem mais tarde. Então, quem tinha interesse
em preparo de medicamentos, né, não tinha geralmente a obrigatoriedade de estudar, né, fazer um curso superior como medicina, mas tinha muito médico que acabava se interessando também pelos medicamentos e acabava meio que se voltando para esse lado. E o Galeno, ele estudou medicina, porém ele se interessou muito pela área de medicamentos. Então ele passou uma boa parte da vida dele estudando medicamentos, descobrindo medicamentos. Então, descobrindo mais informações, buscando mais informações. Então, pelo trabalho dele, mesmo sendo médico, como o trabalho dele foi muito voltado para a área de medicamentos, ele passou a ser considerado pai da farmácia. Então, se você ouve falar, por exemplo, em farmácia galênica, né? Existe inclusive uma farmácia de manipulação aqui em Curitiba chamada Galênica, mas farmácia de manipulação, ou farmácia magistral, ou farmácia galênica, é tudo a mesma coisa, né? Tudo para indicar uma farmácia de manipulação. Então, quando você ouve alguém falando de farmácia galênica, essa referência de farmácia galênica está voltada para o pai da farmácia. Indo lá pro mundo árabe, né? Mais ou menos em paralelo com o Império Romano, a gente tem então uma divisão formal. Aqui é uma divisão formal mesmo de trabalho do médico e trabalho do farmacêutico. Ali em Roma, né, no Império Romano, a divisão era: eu sou médico, mas eu não quero preparar medicamentos. Então, né, continuo sendo médico. Aqui não, aqui teve a primeira divisão formal, legítima, de um profissional do outro. Então, no mundo árabe, o médico só diagnosticava e acompanhava tratamentos e tudo mais, e o farmacêutico é, fazia o preparo e a dispensação dos medicamentos. Então, aparecem os primeiros estabelecimentos de venda de drogas, né, que a gente pode considerar como sendo as farmácias, as primeiras farmácias de verdade que surgiram no mundo, porque eram estabelecimentos exclusivos de venda de drogas e de medicamentos, diferente de até então, onde existiam sim locais onde existia venda de drogas, de plantas medicinais, junto com roupas, tecidos, objetos de utilitários, assim por diante, né, como grandes armazéns. Aqui, né, em Bagdá, então, se cria as primeiras farmácias de verdade, só a venda de drogas e medicamentos. Inicialmente, essa venda de drogas e medicamentos não era feita pelos chamados farmacêuticos, era feita pelo, ah, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com os dias de hoje, proprietário de farmácia, né? Aquele que não tem conhecimento científico, não tem uma preparação técnica e tudo mais. Então, os primeiros estabelecimentos acabavam sendo de leigos, né, como a gente tem aqui também, proprietários que são leigos, e eles tinham um conhecimento muito baixo, né? Então, muitas vezes eles faziam essa venda de produtos e tudo mais, porém sem o conhecimento devido. Então, às vezes, o conhecimento era mais do conhecimento do dia a dia mesmo. E eles eram chamados de al-atar. Depois, lá a partir do século VIII, começou-se como é que eu posso dizer? Apareceu entre aspas, né? Mas técnicos especializados, profissionais especializados em medicamentos, em drogas, tudo mais, começaram a trabalhar dentro desses estabelecimentos e começaram a ser proprietários também desses estabelecimentos. Seriam os primeiros farmacêuticos. Existiam, então, não existia faculdade de farmácia ainda, né? Mas existia já
treinamentos, né? Pessoas que acabavam se especializando dentro dessa área. Então, elas acabavam tendo um conhecimento técnico-científico muito maior. E eles eram chamados de Sayadilá, que seriam, então, o equivalente aos primeiros farmacêuticos que existiriam lá no mundo árabe. E falando aqui no Brasil, né, antes do descobrimento, a gente tinha aquela mesma situação lá do período da pré-história, quando dentro das tribos que existiam dentro do nosso país, cada um tinha sua função e, né, existia sempre em cada tribo um indivíduo que geralmente era chamado de pajé, né, que fazia todo esse papel de médico e de farmacêutico. Então, da mesma forma que lá atrás, é, se utilizavam da observação, da analogia, né? E aqui a gente tinha algo um pouquinho diferente. Então, tinha uma mistura de religião, religiosidade e o conhecimento adquirido lá pela observação e tudo mais. Então, cada tribo tinha lá os seus deuses, né? E eles muitas vezes, então, se utilizavam de preces e cantos e outras ações para tentar solicitar ajuda dos deuses para que pudesse curar aqueles indivíduos que estavam enfermos ali dentro da tribo. Então não era só a observação, né, a utilização das plantas, a utilização dos produtos de origem animal, mineral, tinha uma associação com essa questão religiosa, questão espiritual. Então, é isso que difere um pouquinho do pelo menos o que se imagina, né? Porque aqui a gente tem provas disso, lá no período pré-histórico a gente não tem provas disso, né? Mas imagina-se que naquela época não existia religiosidade como a que a gente tinha aqui no país quando o Brasil foi descoberto. Então, assim, né? Eles viviam tranquilamente, tinham lá suas doenças, tinham seus problemas de saúde, mas era tudo muito conhecido porque as doenças já eram conhecidas e, entre aspas, controladas, porque eles detinham conhecimento para tratar praticamente todas as doenças que pudessem ser tratadas. Aí, com o descobrimento e a vinda de colonizadores, o que aconteceu? Nunca os colonizadores se preocuparam com a saúde dos moradores daqui, com a saúde dos índios, né? Então, jamais dentro de um navio cheio de gente, eles fariam um processo de, sei lá, de quarentena para evitar qualquer tipo de contaminação nos índios. Na verdade, os índios não tinham resistência às doenças europeias e muitos deles acabaram morrendo por simples doenças para os europeus, como gripe, como doenças de pele simples, uma micose, qualquer coisa assim, que eles trouxeram para o país. Então, dizimou-se, né, uma boa parte da população local por essa falta de preocupação dos europeus em relação a isso. Então, trouxeram várias doenças até então desconhecidas para os nossos índios. Os nossos índios não tinham resistência para elas, por elas não existirem aqui. E o que aconteceu foi que uma boa parte da população indígena acabou morrendo de início, né, pelas próprias doenças que eles trouxeram. Depois, também por outras coisas também. Então, aí a gente teve um início não muito bom, né, para essa relação entre esses dois povos diferentes. Então, a relação inicial não foi muito positiva. Passado um tempo, veio José de Anchieta e outros jesuítas para o país. Para quê?
lembrando, né, então, que a gente tinha uma situação que, principalmente portugueses e espanhóis, que eram muito católicos, extremamente católicos, eles, então, sempre que invadiam alguma terra, ou descobriam, né, sei lá, eles acabavam trazendo religiosos, esses religiosos já de início já construíam uma igreja, e muitas vezes eles acabavam trazendo junto com as igrejas ah, a criação de hospitais. Tanto que quando a gente for trabalhar com hospitalar, vocês vão ver que 54 anos depois do descobrimento oficial do Brasil, já tinha um hospital construído lá em Santos. E o José de Anchieta foi alguém bastante importante, porque ele foi designado para catequizar os índios de uma certa região, essa região que hoje é São Paulo. E então ele foi para essa região, né, com o intuito de catequizar, então já inicialmente construíram um altar, e com o passar do tempo esse altar se transformou numa igreja. Aumentou muito o número de religiosos que foi para esse local, então eles acabaram por construir um seminário. E por estar ali a igreja, e o que acontece até hoje, né, na, digamos assim, na criação de uma nova cidade, a cidade geralmente ela se cria e cresce ao redor de uma igreja, da Praça Matriz, tudo mais, né? E a cidade vai crescendo em volta disso. E lá aconteceu isso. Então, eles construíram uma igreja, construíram um mosteiro, seminário, é, e a cidade começou a crescer ao redor dessa igreja e desse seminário. É, Aí esse seminário, na verdade, com o passar do tempo, ele passou a ser um colégio. Por quê? Porque a população ali ao redor já estava bastante grande, já tinha crianças e tudo mais, e essas crianças não tinham educação. E a igreja resolveu assumir isso, né? Vamos então criar um colégio aqui para educar essas crianças, para que elas possam ter melhores condições de vida. E com o passar do tempo, mais e mais crianças foram adentrando esses colégios, e lá dentro desses colégios, então, tinha um lugar onde eles guardavam medicamentos para atender as necessidades dos próprios religiosos que viviam e trabalhavam ali, e também, né, no caso de alguma criança passar mal dentro do colégio, ter algum tipo de problema de saúde, se machucar, cair, aquelas coisas de criança mesmo, né? Então eles mantinham lá um local onde eles tinham medicamentos. Uma boa parte vindo de Portugal e uma parte, né, já se aproveitando do conhecimento dos índios, uma parte ali de produtos de origem brasileira mesmo, né, utilizando o conhecimento dos índios. Isso foi crescendo, a cidade foi crescendo. De repente, né, os moradores, sabendo que se eles ficassem doentes, o único recurso que eles teriam muitas vezes seria pedir ajuda para os religiosos. é, Esses próprios religiosos perceberam que abastecer essa primeira farmacinha, né, interna, então abastecer ela só para uso interno já não estava mais servindo. Muitas vezes, né, e várias vezes as pessoas iam bater lá na porta do colégio, pedir ajuda, pedir medicamento. Então, o que que eles fizeram? Eles perceberam que eles teriam que aumentar o conjunto de produtos que eles mantinham, né, e começar a distribuir para a população. Então, na verdade, o que eles fizeram? Abriram as portas para a população, ou seja, abriram as portas para a rua, né? Não mais um local de guarda de medicamentos interno, mas um local
é, que mantinha medicamentos, mas agora voltado para a rua para abastecer a população quando eles necessitassem. Então dá para a gente dizer que a primeira farmácia da cidade de São Paulo é, foi aberta para atender a população e foi aberta dentro desse colégio, que é o colégio que está ali, eu não me lembro o nome do colégio agora, mas está ali no onde realmente nasceu a cidade de São Paulo. E então, dessa forma, a gente tem a primeira farmácia, que na época era chamada de botica, né? A primeira botica legitimamente brasileira, né? Em São Paulo. Aconteceu a mesma coisa em Salvador e em Recife, mais ou menos no mesmo tempo. Mesmo sendo locais distantes, sem comunicação entre si, as coisas acabaram indo para um mesmo caminho. Então, abriu essa boutique em São Paulo, em Salvador e no Recife, mais ou menos no mesmo período. Ok? Então, essas são as primeiras farmácias que a gente tem. Outra coisa interessante é que a gente tinha os chamados mascates que compravam coisas na capital, que era primeiro São Vicente, depois passou para o Rio de Janeiro e tudo mais, mas eles compravam produtos em grande quantidade para levar para o interior, onde já tinha locais estabelecidos, né, onde pessoas já tinham se mudado para tentar a vida, só que não tinha muito, digamos assim, eles não tinham muito acesso a produtos, então esses mascates compravam produtos nas cidades e iam para o interior, viajando pelo país todo, pelo interior do país todo, vendendo produtos para essas pessoas que se estabeleceram lá no meio do Brasil. Então eles levavam de tudo, levavam alimentos, levavam roupas, levavam utensílios, equipamentos para agricultura e tudo mais, e levavam remédios também. Então, considera-se muitas vezes esses mascates como sendo boticários, né, sem conhecimento técnico, mas que acabavam conhecendo um pouco dos medicamentos para poder vender para as pessoas lá no interior. Então, muitas vezes se falam desses mascates como os boticários viajantes do país. Eles ajudaram bastante, né, mesmo com seu pouco conhecimento, mas eles acabavam levando os medicamentos lá para as pessoas que precisavam. No século XVI, a gente tem a vinda, a fuga, né, da família real portuguesa para o Brasil. Aconteceu que Napoleão tinha já jurado a família real portuguesa de morte, a família real portuguesa e toda a corte, né? Então eles vieram fugidos para cá, tipo, pegaram o que podiam, vieram entrar num navio e vieram fugidos e se estabeleceram lá no Rio de Janeiro, né? E na verdade, assim, não era a família real, algumas pessoas, era a corte inteira. Então, do dia para a noite, milhares de pessoas, aquele bando de pessoas que vivia digamos assim, da exploração da família real, né? Porque a corte portuguesa não era nada mais, nada menos do que pessoas que viviam ali para ficar puxando o saco, né? Para conseguir vantagens. Então todo mundo veio para cá. E a família real acabou se estabelecendo num palácio que foi cedido para eles. Uma boa parte dessa nobreza se estabeleceu lá também. Uma outra parte se estabeleceu em outros lugares do Rio de Janeiro.
Porém, né, numa situação diferente, eles não estavam mais em Portugal, não estavam mais na, no local deles. É, o rei começou a se sentir pressionado por essa corte, porque essa corte não fazia nada, não tinha o que fazer e ficava perturbando o tempo inteiro. Então, ele começou a distribuir títulos para esses chamados amigos do rei, né, que eram as pessoas da corte que ficavam lá o tempo todo só bajulando, para ver se essas pessoas faziam alguma coisa, né? E dessa forma, ele começou a distribuir os mais variados títulos, título de nobreza, título de trabalho e tudo mais, e dentre esses títulos, ele distribuiu títulos de boticário para algumas pessoas. Ou seja, a partir do momento que ele dava esse título de boticário para essa pessoa, por mais que ela não tivesse conhecimento nenhum de farmácia, de medicamento e absolutamente nada, ela passava a ser apta a abrir um estabelecimento. Então, ele distribuiu vários títulos para pessoas que não tinham o mínimo conhecimento, né, não tinham mínima noção de absolutamente nada, mas eles passaram a, então, ter a possibilidade de abrir um estabelecimento. E vários estabelecimentos, várias boticas foram abertas, e vocês devem imaginar, então, como que a coisa aconteceu, né? Sem conhecimento nenhum, de repente você colocar uma pessoa lá, ela abre uma botica. Na época era tudo preparado, né? Então, imaginem o tipo de produto que começaram a vender, né, a dispensar para as pessoas. Tanto que, em 1744, foi preciso se criar uma legislação pela Anvisa da época, que eu não me lembro o nome do órgão, mas foi criado, então, um regimento que ficou conhecido como o Regimento 1744, que criava algumas regras para essas boticas. Então, eles exigiam que as boticas tivessem balanças, tivessem pesos, registrassem todas as formulações em livro e exigiam qualidade de matéria-prima. Então, para que o órgão regulador da época exigisse balança, é porque provavelmente as farmácias não tinham balança, né? Aí eu fico imaginando como que eles faziam o preparo de um medicamento, tipo na colher, no olho, né? Então, o fato de se dar título para uma pessoa sem conhecimento nenhum e essa pessoa ir lá e abrir um estabelecimento, a certeza de que a coisa não seria feita da forma certa é evidente, né? Então, precisou desse regimento para colocar uma ordem nas boticas que existiam na época. Pulando para o século XX, a gente tem a figura do farmacêutico já como uma figura importantíssima dentro da sociedade e imprescindível para as farmácias. Fossem elas farmácias, as boticas, né, farmácias de preparo de medicamentos voltadas para a população, ou as farmácias dentro dos hospitais. É, Por que que o farmacêutico era considerado imprescindível? Porque ele era o único que tinha e detinha o conhecimento do medicamento e do preparo do medicamento. Então, o farmacêutico tinha a faca e o queijo na mão, né? Ele era o único que conseguia fazer um medicamento e as pessoas e os hospitais dependiam muito deles. E isso aconteceu por bastante tempo, até que lá na década de 30 e mais ou menos na década de 40, a indústria farmacêutica começou a se desenvolver no mundo e começou a produzir, então, os medicamentos em série, né? É, E o que que começou a acontecer? Os hospitais começaram a questionar, mas para que que eu vou precisar de um farmacêutico agora que eu compro o produto pronto? Então ele não tem mais serventia, ele não vai mais manipular, né? Então ele não tem mais serventia aqui.
E o valor que eu pago para um farmacêutico, eu posso pagar três, quatro técnicos que vão, né, receber esses medicamentos, vão guardar esses medicamentos e vão abrir esses medicamentos e dispensar, entre aspas, esses medicamentos quando necessários. Então, para que eu vou pagar um farmacêutico? Ele não vai fazer nada, ele só vai é, fazer o mesmo trabalho, né, com o valor que eu pago três, quatro pessoas para fazer a mesma coisa. Então, começou a se tirar esse valor que o farmacêutico tinha e os hospitais começaram a não contratar mais farmacêuticos. Ao mesmo tempo, as farmácias de manipulação tiveram que se adaptar e tiveram que começar a comprar produto industrializado para sobreviver, porque a indústria entrou com um trabalho bem pesado aqui no país, né, questionando a qualidade dos produtos manipulados, porque eles, como indústria, faziam, né, como uma linha de montagem, eles faziam então os medicamentos sempre um igual ao outro, nunca tinha diferença, porque era uma linha de montagem. Já o farmacêutico, como ele preparava tudo individualmente, ele podia fazer uma dose para um e para outro fazer uma dose diferente, né? Então eles começaram a questionar isso, colocar isso na cabeça dos médicos e dos pacientes também. E os pacientes e os médicos começaram a dar preferência para o medicamento industrializado. As farmácias tiveram que se adaptar e aquilo que era uma farmácia de manipulação passou a ser uma farmácia de dispensação com manipulação, né? E a manipulação deixou de ser o ponto forte. Aí, para acabar, em 1973, não para acabar a aula, para acabar com a importância do farmacêutico. Em 1973 surgiu a Lei 5991, que fala, ela está vigente até hoje, que qualquer pessoa pode ser proprietário de uma farmácia. Né? Até 1973, ainda o farmacêutico era o único dono possível. Mas com essa lei de 73, passou-se a deixar que qualquer pessoa pudesse ser proprietário. A única coisa que era obrigatório é que tivesse um responsável técnico farmacêutico. Aí os donos de farmácia que já estavam bastante chateados com tudo isso acabaram meio que migrando para a área de análises clínicas, muitos venderam as suas farmácias e a farmácia de manipulação basicamente desapareceu do país. Então, a partir de 73, principalmente, a farmácia de manipulação entrou numa queda constante até praticamente desaparecer, tanto que aqui em Curitiba a gente continuou com duas farmácias só. A Nilo Cairo, que é a farmácia lá do pai do professor Javier, e a farmácia do Augusto Stelf. As outras todas, de manipulação, todas desapareceram. Porque ou migraram para a venda de medicamentos industrializados ou simplesmente os farmacêuticos resolveram migrar para outra área que perceberam que talvez aquilo não fosse realmente para frente. E assim a gente ficou até que em 1977 surgiu um grupo de alunos da Universidade Federal que se formou e eles se juntaram, se uniram porque eles tinham um pensamento um pouquinho diferente. Todos naquela época se formavam e iam para análises clínicas porque era a área que dava mais prestígio. Você falar que você ia se formar, ia trabalhar numa farmácia de dispensação naquela época era até um desprestígio para você. Então, muitas vezes, as pessoas, elas nem falavam que elas eram farmacêuticas, elas falavam, eu sou bioquímico, porque falar que você é farmacêutico, na cabeça das pessoas, era um desprestígio. E
até 1977. Então, o que acontecia era que todo mundo se formava e ia, né, trabalhar como bioquímico. Não queria saber de farmácia. Poucas as pessoas iam para a área de farmácia mesmo. Então, a farmácia de dispensação ficou relegada aos leigos, e os leigos fazendo as grandes barbaridades que a gente sabe que fizeram por muito tempo. Até que esse grupo resolveu sair da farmácia e fazer alguma coisa diferente. Eles não queriam ser bioquímicos e também não queriam trabalhar em farmácia de dispensação. E eles resolveram que iriam contra qualquer corrente e iriam então abrir uma farmácia de manipulação. Claro que todo mundo falou: vocês são loucos, vocês são doentes, porque ninguém compra produto manipulado, né? Médico nenhum vai prescrever, e assim por diante. Mas eles foram em frente e começaram a fazer um trabalho de conscientização com os médicos começaram a entender, começaram a perceber a diferença, né, desse medicamento, e os médicos começaram a, então, prescrever. As pessoas inicialmente também ficavam, os pacientes, né, ficavam um pouquinho preocupados, mas aceitaram, né, essa indicação dos médicos e começou esse processo de volta da farmácia de manipulação. E assim, depois de todo esse trabalho que eles fizeram com os médicos, outros farmacêuticos viram que a coisa estava dando certo e resolveram também partir para essa área. Dali a pouco a gente estava com várias farmácias de manipulação funcionando a todo vapor aqui em Curitiba. Outras cidades, outros farmacêuticos de outras cidades perceberam esse nicho que estava sendo aberto aqui e começaram a abrir farmácias também em outras cidades, seguindo mais ou menos o mesmo modelo. E deu no que deu. Hoje a gente tem aí farmácia de manipulação em toda a cidade praticamente toda a cidade do país, né? A cidade, pelo menos de um tamanho razoável, tem. E está cada vez mais em expansão essa área, porque se conseguiu mostrar que é uma área que, além de tudo, trabalha com o indivíduo, né, de uma forma totalmente particular, né? É só um medicamento para ele, e a confiança passada pelas farmácias também fez com que elas se estabelecessem bem. Então é isso, por hoje é isso aí. Perguntas, comentários, alguma coisa? Acho que tá tranquilo, professor. Beleza, então. Então, as nossas farmácias de manipulação que estão aí em grande quantidade, todas devem à iniciativa desse pessoal que montou o Boticário. Então, a gente tem muito a agradecer para eles. Beleza? Beleza, professor? Tá certo, então. Então, até a semana que vem. Se Deus assim permitir, professor, o senhor ainda está gravando aqui, né? Já Deixa eu parei. perguntar, professor, a minha intenção é ir para o lado de manipulação, professor. Aham.